a organização deste colóquio ter incluído as duas propostas que eu e o Centro de Filosofia da Ciência lhe fizemos, a saber, a apresentação do CD com os manuscritos matemáticos de 1981 e de 1881 de Karl Marx e a evocação daquele que poderia ter sido o primeiro editor desses mesmos manuscritos. Apresento-vos o grande amigo do meu pai, Emil Julius Gumbel. Nascido em Munique em 1891, falecido em Nova Iorque em 1966. É a pessoa de que vêem três imagens. Uma, aquela que está mais acima e à esquerda, é a imagem garbosa do jovem cuja história de vida eu vou contar, antes e depois dele ter sido o primeiro a defrontar-se com os manuscritos de Karl Marx. Há uma fotografia, já com o rosto descaído, com o olhar baixo, em que o representa na maturidade, provavelmente já no exílio, provavelmente em França, possivelmente já na América. A última é o retrato a carvão que o representa na velhice. Foi assim que eu o vi, uma figura muito alta, muito pálida, muito triste, alquebrada, quando eu veio pela segunda vez da sua vida visitar-nos a casa a Portugal. Ele foi o mentor intelectual do meu pai e o meu pai foi um importante estatístico do século XX português. Ambos compartilharam como opção as estatísticas de valores extremos que em algum momento desta intervenção terei que definir por alto. Esta intervenção enquadra-se, porém, num outro contexto, e é o contexto de Emil Gumbel como sendo o primeiro dos possíveis editores da obra matemática de Karl Marx. Esta intervenção não se concluirá sem que eu fale dos que foram os dois últimos, o que as editou em Moçambique em 83 e em Calcutá em 84. Vou então começar lembrando que nasceu um homem chamado Julius Emil Gumbel e que num certo momento da sua vida, que eu não consegui sondar, trocou a ordem dos dois nomes. Emil Julius Gumbel foi o título com que ele assinou a sua vasta intervenção, seja nas ciências matemáticas, seja nas aplicações à engenharia, à meteorologia, à hidráulica, seja enquanto polemista nos jornais da Alemanha, da República de Weimar e do processo que conduziu à tomada de poder pelo Terceiro Reich, seja também nas obras que fez como historiador do crime político na Alemanha, historiador da história do assassinato político desde a Idade Média no mesmo país. Estou já a antecipar algumas coisas sem as quais a visão completa de quem foi Emil Gumbel, o primeiro editor da obra matemática de Karl Marx, não ficará presente. E aqueles de vós que procurarem na internet essas informações, dificilmente as encontrarão todas ao mesmo tempo no mesmo site. Vou, portanto, tentar ser mais global do que o motor de pesquisa Google. Nasce e o ano em que aparece alguma intervenção que posso registar é quando eu, em Munique, depois de concluir a dupla formação em matemática e em ciências actuariais, faz o seu doutoramento summa cum laude em ciência política. Ao dizer isto, estou a falar de um perfil que existe na Europa Central nessa altura e que não existe no Novo Mundo, nem no meio anglo-saxónico, nem sequer existe em França. É a carreira do matemático aplicado. Emil Gumbel é sempre um matemático aplicado e sempre com uma propensão para as ciências sociais. Vai então para a Universidade de Berlim. Entra, imediatamente começa a guerra, voluntaria-se para a guerra, não chega... como é que se fala? Algo desapareceu na imagem. Não chega a entrar em combate por algum problema médico, vai para a reserva, vai trabalhar para a Telefunken, a aeronáutica, depois novamente para a Universidade de Berlim. Entretanto, tombam o seu irmão e o seu primo. Gumbel assume-se como um homem político. É socialista, é marxista, é pacifista. Traduz para o alemão obras de Bertrand Russell e começa a sua carreira como matemático na universidade. Não é uma carreira fácil. Em 1918 vão à casa dele tentando apanhá-lo e, não sei se o assassinar, destroem-lhe a casa, ele não está lá. Mas no mesmo dia vão à casa de um colega do mesmo grupo associado aos direitos humanos, esse colega vai para o hospital, Gumbel dá as lições desse colega até ao fim do ano. O trajeto em Berlim não é tão interessante como o trajeto quando ele chega a Heidelberg. Mas, antes de chegar a Heidelberg,
Em 1922, tomba Walter Rathenau, o chanceler, aliás, o ministro dos Estrangeiros da República de Weimar. E, imediatamente a seguir, Gumbel tem a coragem, ele tinha coragem física e moral, tem a coragem de editar História do Assassinato Político na Alemanha, 1919-1922. E ao fazer isto expõe aqueles que são os mandantes, aqueles que são os assassinos, expõe aqueles que são cúmplices do crime. Na edição de uma obra mais vasta sobre história do crime político, vai assumir então a história desses franco-juízes que teriam sido deixados na sequência de Carlos Magno como uma sociedade reservada de pessoas que puniam com a pena de morte em tribunais secretos desde a Idade Média e que, segundo alguns historiadores, se terão extinto no século XIX, segundo Gumbel, terão continuado no crime político da Alemanha. Vou sair ligeiramente da ordem cronológica para entrar numa ordem temática. Já em Heidelberg, portanto, já depois de 1924, Gumbel é chamado pelo Ministério da Justiça a fazer uma abordagem, uma análise do crime político na Alemanha. E esta análise, creio ter decorado os números: 345 assassinatos efetuados por militantes de direita, dos quais 326 ficam impunes, dos quais há 90 anos de prisão para os restantes e uma sentença perpétua. Enquanto que para os 22 crimes atribuídos a militantes de esquerda, há 10 condenações à pena capital e 450 anos de prisão. A simples inspeção dos números dados pelo olhar estatístico faz ver como a justiça era enviesada. E o mesmo Ministério da Justiça que lhe encomendou o estudo não o publica. É Gumbel que o publica, as pensas próprias. Estamos em Heidelberg e Heidelberg tem que ser descrita talvez como a melhor universidade do mundo. Não sei o que é que os ratings atuais dão. Eu vou dar o rating dos prémios Nobel. 50% dos Nobéis alemães que vão desde a paz à economia, à física, à química, à biologia, à medicina, 50% desses prémios Nobel são professores ou foram estudantes em Heidelberg. Entra em 1924 e em 1925 em Heidelberg, o mesmo Gumbel, aquilo que em inglês se diz um rally pacifista, portanto, numa comemoração pacifista, pede 2 minutos de silêncio para os mortos tombados nas trincheiras em campo de desonra. As palavras foram sabiamente escolhidas e a desonra e as condições miseráveis. Gumbel é muito sensível à fome, àqueles que morreram pela fome. Ora bem, Gumbel entende isto como uma forma de criticar a guerra e é entendido exatamente ao contrário. Já na altura, as forças nacionais socialistas envolvem o movimento estudantil alemão. Na altura, todos menos um, Karl Jaspers, todos os professores da Universidade de Heidelberg censuram Gumbel. Há uma reprimenda pública um ano mais tarde e até Jaspers, a essa reprimenda, se associa em 1925. Portanto, Gumbel está numa terra de ninguém, enquanto ensina tranquilamente de 25 até 30 em Heidelberg. Os professores boicotam, os estudantes vão às aulas. Não sei o que se passa em detalhe, não li, não estudei o suficiente, mas sei dizer que em 30 ele é promovido contra a opinião unânime dos professores de Heidelberg, aquilo que os ingleses chamam assistant professor e que nós chamamos hoje em dia professor auxiliar, na altura seria o primeiro assistente. Ora bem, o que acontece é que o ministro é criticado, a Associação de Estudantes boicota, o ministro de História fecha a Associação de Estudantes, a Associação de Estudantes reconstrói-se, Gumbel é realmente promovido professor auxiliar e o ministro é quem cai. Fica mais 2 anos. Ao fim de 2 anos, uma nova intervenção de Gumbel, neste caso apócrifa. Gumbel denuncia isso nas suas memórias autobiográficas. É dito que ele tentou substituir o símbolo da glória militar, uma virgem de toga branca, empunhando uma coroa de louros, por um símbolo de um vegetal, simbolizando a fome das trincheiras. Gumbel desmente que isso tenha acontecido. Mas a acusação falsa, a calúnia, contam mais do que as verdades. Gumbel é demitido. Sendo demitido, é salvo. É o primeiro professor a ser demitido por força do nacionalsocialismo. 2 glórias se associam a isso. Quando, em 33, uma pira fúnebre
queima a cultura e queima os livros dos professores judeus. O primeiro livro atirado para a fogueira é o livro de Gumbel. E quando em 33 também, 33 cidadãos alemães são privados da nacionalidade, Gumbel é um dentre eles. Gumbel já não está na Alemanha. Einstein, o mesmo Einstein que eu tinha recomendado a um botânico em Moscovo, onde ele passou o seu ano sabático de 1925-26, onde se defrontou com os textos de Marx, aqui à vossa disposição no secretariado, sob a forma de CD. O mesmo Einstein recomenda a Émile Borel em Paris, passa um ano em Paris, casa-se com uma senhora divorciada alemã, vai para Lyon, adquire a nacionalidade francesa. Como francês não é incomodado pelo governo de Vichy, mas quando as SS chegam a Lyon, como judeu que é, seria incomodado, passa aventurosamente por Portugal e refugia-se na América. Não vem a ter nunca uma posição, uma cátedra a tempo total na América. Vem a ser professor catedrático a tempo parcial na Universidade de Colômbia, atividade que colula com consultorias a várias instituições. Não se integra também no sistema político ocidental. Mantém-se ligado aos direitos do homem, mantém-se ligado ao apoio aos refugiados, mantém-se preocupado com o terceiro mundo, onde vai fazer conferências, volta à Alemanha, a Hamburgo e a Berlim, conferencista também, mas nunca tem uma vida tão estável quanto... 5 minutos? Oh, meu Deus. Bom, a vida dele a Portugal é consequente. Em grande parte, a Escola de Estatística Portuguesa deve-lhe muito, por intermédio do meu pai. Vou dizer numa palavra o que é a estatística de extremos. Gumbel fazia demografia matemática. E então, entre os Busquemans, a idade máxima é 50 anos, entre os povos do Cáucaso, poderá ser 100 anos. Havia algo que não permitia standardizar as tabelas de mortalidade. A ideia mais ou menos genial de Gumbel é dizer a variável extremal, é o máximo da mortalidade. E então, para aqueles de vocês que estudaram probabilidades, lembram-se do teorema limite central, há um teorema limite extremal que está associado à distribuição de Gumbel. E vem ali em baixo. São aquelas... A distribuição de Gumbel está na penúltima linha, o integral dela está na linha acima. O facto de haver um departamento de matemática aplicada em Lisboa, aqui ao lado, e o facto de a maior contribuição desse departamento para a ciência ser em análise de estatística de extremos é inteiramente consequência da cadeia de propagação de Gumbel para a escola portuguesa. Nos minutos finais, que espero que sejam 2, que me restam, vou falar de 2 tradutores, um editor e um tradutor da obra de Gumbel. Em 1974, um holandês identificou o seu destino indo para Moçambique, onde fez educação popular, o tempo de Samora Machel, e onde faz etnomatemática hoje. Encontrei-me com ele em Évora, Paulo Gerdes. Esse holandês está a dar, neste momento, uma conferência no Redondo, na próxima semana, neste momento em Portela, na próxima semana no Redondo e em Aveiro. Por autor do centenário, em 83, fez uma edição simplificada dos manuscritos matemáticos de Karl Marx. Pradip Bakshi é também um homem, um indiano, de Calcutá, um kshatriya, um comunista indiano que confundiu a sua vida com a história e, como comunista que é e grande apreciador da literatura russa, foi para Moscovo, onde viveu a perestroika. Aí interessou-se pelos manuscritos de Karl Marx, que traduziu do russo para o inglês, que estão ali à vossa disposição, e sob a forma de CD, e na Índia editou-os de uma forma artesanal. Estes manuscritos são agora, sob a forma de CD, e é a primeira edição digital que conhecem. São 850 páginas. Dentro de 2 ou 3 semanas estarão postos online no site do nosso Centro de Filosofia da Ciência, que teve algumas intervenções aqui. Vejo aqui o Zé Croca, vi ontem o Rui Moreira, vejo também o Ricardo Coelho, o André Oviça, são também membros do Centro. Portanto, eu diria que quando se esgotarem estes CDs que aqui estão e quando alguém quiser aceder doravante aos manuscritos matemáticos de Karl Marx, eles estarão acessíveis na página do nosso Centro, pela primeira vez, acessíveis sem custo a toda a humanidade. Obrigado.